ali orou por mim e ele me deu um versículo de Eclesiastes que diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Olá pessoal, estamos aqui com o nosso programa Cria do Morro mais uma vez. Eu sou o Márcio e hoje estamos aqui na região leste de Belo Horizonte, na Serra do Curral, um lugar maravilhoso. E hoje iremos entrevistar aqui o nosso amigo Gilmar. E aí, Gilmar, como é que tá? Tudo bem, tranquilo? Márcio? Tudo tá bem. Pronto para contar para nós, pro Cria, o pessoal do Cria, a sua história? Agora! Bacana? Bacana! Então se apresenta aí pro pessoal do Cria do Morro, por favor. Amém. Eu me chamo Gilmar Constantino, né? Eu moro hoje no bairro Taquaril, casado com Jaqueline Rosa, pai de 3 filhos maravilhosos, né? Samuel, Laiane, Gabriel. E a gente está aí para a gente contar a história. Hoje, né, pelas graças a Deus, pastoreando uma igreja linda, né, chamada Batista Fluir. E a gente está aí, Márcio, né, para a gente conversar um pouco e... fazer um bate-papo abençoado. Isso. Amém. Isso aí. Ô pastor, então conta pra gente aí, como foi sua infância? Ali, o senhor é do Taquaril mesmo ou o senhor é de outro bairro? Conta pra gente como foi sua infância e fala, o senhor é cria do morro, não é isso? Isso. Então fala pra gente aí, como que foi sua infância? Amém. A minha infância foi na Rua Itaipu, no Alto Veracruz, né? Ali a gente cresceu em meio a brincadeiras, né, ali com os amigos da nossa idade ali no bairro Alto Veracruz. Sim. Amém. E ali, você teve alguma dificuldade? Porque geralmente, pastor, a gente tem entrevistado pessoas aqui que têm passado por um momento difícil e graças a Deus, Deus tem abençoado muitas vidas, muitos entrevistados aqui. E eu queria saber de você, até o senhor chegar como um pastor abençoado hoje, né? Pastoreando uma linda igreja, eu queria saber de você como foi sua infância. Conta pra gente ali, se o senhor teve alguma dificuldade, né? Passou alguma necessidade na sua infância, fala pra gente. Sim, graças a Deus, fome, né, a gente nunca passou, né? Mas dificuldade toda a infância sempre tem, principalmente a nossa infância envolto a um bairro que na época não tinha tanta visibilidade, o bairro estava começando, então sempre tinha as nossas dificuldades, né? A minha infância foi muito boa, né? Meus pais sempre trabalhando e esforçando o máximo para trazer sempre o sustento para dentro de casa, né? Mas assim, foi uma infância normal, como toda cria do morro tem. Sim. Né? Alguns com dificuldade, uns outros mais, não. outros menos, mas... No seu caso, tinha aquela, assim, pela época mesmo, a gente sempre não teve os privilégios, vamos dizer assim, que os meninos de hoje, as crianças de hoje têm. Sim. Mas graças a Deus, o pai sempre dando aquele sustento. Sim. E eu queria saber como foi ali sua adolescência, se você teve oportunidade de emprego ou não, se você ficou... né, dependente dos pais, até quanto tempo? Fala pra gente aí um a pouco minha da sua dependência dos meus pais foram até aos 14 anos, Sim. Né, porque foi aonde eu fichei, né, foi o meu primeiro emprego, né, aos 14 anos. E daí pra lá eu não parei mais. E aí também a gente pôde melhorar um pouco a vida financeira, até mesmo minha, né, como também ajudar em casa, né? E assim a gente foi crescendo. A minha adolescência foi praticamente trabalhando. Ô Gilmar, você disse que você passou a sua adolescência trabalhando. O pessoal que está nos assistindo, talvez alguns saibam, outros não, que antigamente era vários irmãos, a família era muito grande. E como era ali na sua família? Cada um dava, assim, vamos dizer, uma ajuda para que a família, né, tivesse um progresso? Como que era ali entre seus irmãos? E são quantos irmãos? Na minha família são 5 irmãos. Sim. Né? E os irmãos mais velhos sempre começam a trabalhar primeiro. Sim. Né?
E aí, a minha irmã mais velha, Lúcia, e o meu irmão mais velho, Rony, eles sempre deram muita ajuda pra gente. Sim. E eles acabaram virar essa referência, né? Por trabalhar cedo, então a gente tinha esse exemplo, tanto de pai como de mãe, e também dos irmãos mais velhos. Então, ambos se ajudavam, né? Sim. Porque o bairro que a gente vive, né? Eu costumo brincar que a gente vive em comunidade, né? Sim. Porque as famílias são grandes, né? Hoje não, hoje é mais diferente, mas nessa época a família era grande, então ambos se ajudavam, né? E graças a Deus por isso, amém, né? Amém. Pastor, falando de área ministerial, né? Eu queria saber um pouco da sua convenção. Conta a sua experiência ali na sua convenção pra gente. A minha convenção se deu em um momento de muita dor para mim, né? De muita tristeza para mim. Porque eu tinha um estigma comigo de ser rejeitado, mas é comigo mesmo, né? Por causa de uma dificuldade na fala, de ser gago, então eu sempre tinha comigo que eu era rejeitado, né? E aí eu fui crescendo, trabalhando, né? Conhecendo entre aspas, os prazeres da vida, e aí foi onde eu comecei a sair, né? Comecei a sair, comecei a tomar uma cervejinha aqui, outra cervejinha ali, ia para uns pagodinhos aqui, ia para outros ali, né? Envolvendo emocionalmente, né? Em namoros aí, e aí chegou uma parte da minha vida que eu me senti só, né? Às vezes eu tinha, mas tinha um vazio aqui dentro de mim, né? Foi aí que uma irmã, a minha irmã mais velha, Lúcia, me chamou, me convidou para ir em um culto, né? Mas haja vistas, meus pais já eram cristãos, né? Da Assembleia de Deus. Mas a gente começa a conhecer o mundo muito cedo, então você acaba querendo conhecer os prazeres, né? Sim. E foi aonde aconteceu, aonde que eu acabei abrindo mão da igreja, do ensino religioso que meus pais tinham me dado ali, e fui conhecer o mundão, né? E aí foi na onde que eu percebi, eu mesmo olhando para dentro de mim, eu percebi que tudo aquilo que eu tinha, eu não estava feliz, né? Então, assim, eu tinha uma timidez muito extrema, né? Eu não sabia conversar, eu não sabia me expressar, era muito nervoso com tudo, né? E aí eu vi também que eu tinha uma depressão e não sabia. Sim. Né? E aí eu queria trocar esse vazio por coisa que satisfazesse um prazer que eu nunca tive. Sim. Ô pastor, e no seu caso, o senhor lembra do dia da convenção, o dia do culto, o dia que você realmente ali entregou sua vida para Cristo? Lembro. Você pode contar pra gente? Lembro sim, lembro sim. Eu lembro que foi no culto de uma terça-feira. Olha. Né? A minha irmã, ela foi fazer uma atividade na Batista da Lagoinha, né? E eu fui no culto do Vanderlei Miranda, né? Era o pastor Vanderlei Miranda tinha um culto na terça-feira. Depois esse culto se transformou em culto fé do pastor André, que ele veio dos Estados Unidos para cá, e então ele fez o culto fé. Sim. Ele veio do Instituto Kenneth Hagin, então ele veio cheio de unção e começou o culto fé. Eu me lembro que numa terça-feira a minha irmã me fez um convite para ir no culto, né? E eu fui para o culto, né? E nesse culto o pastor Vanderlei Miranda, ele pregou sobre a parábola do filho pródigo, né? E eu emocionalmente eu estava acabando de sair de um relacionamento que eu era muito apegado, né? Então ali eu percebi que naquele culto eu recebi uma porção de amor que eu nunca tinha recebido de ninguém. Eu lembro, Márcio, que o pastor Vanderlei, ele fez a pregação e em um dado momento ele falou: e o filho pródigo ele caiu em si. E então hoje você tem essa oportunidade de cair em si e receber o amor do verdadeiro Pai.
E o interessante é que ele fez o apelo e as minhas pernas era como se estivesse pesada. E o pastor Vanderlei foi muito usado por Deus, que ele falou assim, ó, as suas pernas podem estar pesadas, mas a sua mão é livre para levantar e vir aqui na frente. E quando eu me dei por mim, eu já estava na frente da igreja chorando, o pastor Vanderlei orando por mim, e aí estou até hoje, né? Graças a Deus, não parei mais, o amor verdadeiro me encontrou. Amém, pastor. E o senhor disse a respeito de um complexo de inferioridade que o senhor tinha, não é isso? Isso. E como foi daí para frente? A partir do momento que você aceitou a Cristo, foi liberto, mas teve ainda um processo de estar como o senhor está hoje, por exemplo, né? Sim. Perdeu toda a timidez, toda a vergonha. Como foi esse processo? Foi uma cura que chegou. Amém. Né? Foi uma cura e uma libertação que chegou. Sim. Eu lembro que para mim tomar a decisão de falar, não, eu sou um cristão e vou vestir a camisa e vou permanecer até o dia que o Senhor me recolher, foi me oferecido um programa chamado Encontro com Deus. Né? E eu fui nesse encontro com Deus. Então eu fiquei lá 3 dias, né, que a minha vida foi totalmente transformada, né? Eu lembro que a frase do encontro era, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Amém. Eu lembro que no sábado à tarde, o conselheiro, né, do encontro que estava me acompanhando, ele me perguntou se eu queria desabafar com ele, abrir com ele alguma coisa. E eu falei com ele que eu tinha esse complexo, que eu era tímido e que eu tinha um desejo de perder isso. Então ele orou por mim e ele me deu um versículo de Eclesiastes que diz assim, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Naquele dia eu entendi que no futuro próximo eu exerceria hoje o ministério pastoral, porque a pessoa falou de um óleo que nunca ia parar de derramar sobre a minha cabeça. Amém. Então, aquele dia, Deus me escolheu ali, me ungiu com uma vocação. Né? Hoje eu posso entender isso. Então, no domingo, né, eu já, pela manhã, no café da manhã, eu já estava brincando, introvertido com todo mundo, né? Então, quando eu dei por mim, eu já estava curado, né? Então, foi esse processo que eu vi que Deus me libertou por completo. Amém. Ô pastor, eu queria saber de você como foi o processo até o senhor, a partir dali da libertação, né, da convenção a Cristo, foi liberto, até o pastoreio. Como foi? Como o senhor percebeu que tinha um chamado para pastorear? Isso. Fala pra gente. Foi muito legal, né? Porque eu fiquei 1 ano em Lagoinha sendo discipulado em um processo, mas aí eu tive um sonho, né, com hoje a minha esposa Jaqueline, né? Eu sonhei com ela e aí a gente conversando, eu tive que mudar de igreja, né, e passei a frequentar a Igreja Batista do Alto Veracruz. A igreja, né, local. A igreja local, né? Então, a partir dali eu comecei a me envolver. A igreja também estava num processo de crescimento com um avivamento. Né? Então eu cheguei num momento muito bom, porque eu já tinha dado os primeiros passos lá na Lagoinha. Sim. Mas quando eu vim para a Igreja Batista do Alto Veracruz, a visão estava começando a ser implantada lá. Sim. E eu conheci um cara muito legal, pastor Wagner, né, lá de Itabira. Ele era o nosso líder de jovem, então ele sempre nos impulsionava para ler as Escrituras, sim, orar e orar em cima dos dons espirituais, né? E aí a gente começou a nos relacionar, né, a sair, a conversar, a tomar café, a ir para o monte, a orar junto, né? E veio dele, né? Aí um dia a gente estava conversando, né? Ele estava olhando uma viagem para Porto Seguro, né? Eu tinha acabado de sair de um emprego, então estava com tempo, falei, vou lá para a igreja e estudar com o hoje pastor Wagner. Sim. Eu lembro que ele falou comigo, cara, eu
tô querendo ir para uma viagem lá em Porto Seguro. E aí a gente foi nessa viagem. Foi a minha primeira viagem missionária. Né? E nessa viagem a gente conversou sobre várias coisas, né? E uma delas ele me falou: olha, eu vejo que você tem uma vocação pastoral. Amém. Ora em cima disso, né? Começa a mudar a sua visão, a sua mente, a sua cabeça. Então a partir daí eu comecei depois dessa conversa a ler como um pastor, né? A andar como um pastor, a pensar como um pastor, a estudar como um pastor, e aí fluiu tudo isso que a gente está vivendo hoje. Amém. Ô pastor, eu queria saber de você se você tem alguma experiência para nos contar. Uma experiência no campo aí missionário, né? Uma experiência pessoal com um discípulo ou na família, enfim, conta pra gente uma experiência aí que marcou a sua vida. Sim, uma das maiores experiências que eu tive, né, em questão envolto, né, da espiritualidade, foi de ver muita gente entregando sua vida para Jesus, né? Pessoas que talvez o mundo não dava nada, né? Mas Jesus ele pagou um alto preço para eles na cruz. Sim. Uma experiência que mexeu muito comigo, né? Muito comigo, foi quando a gente foi pastorear uma igreja, né? Sim. A princípio, você pastoreando uma igreja debaixo de uma liderança é bacana. Bem diferente. Bem diferente, mas aí você ter que montar uma estrutura, né? É outra coisa 1000 vezes diferente. Essa é a responsabilidade. A responsabilidade, né, de ser ali o exemplo, né, o cabeça de ir lá, de conversar, de discipular. Márcio, eu acho que uma das maiores experiências que um pastor tem é o desafio de pastorear. Né? É o desafio de pastorear. Não é fácil, né, Não pastor? é fácil, porque a vida já nos desafia. Mas só de você ver uma pessoa que você começa a conversar com ela, ela está sem perspectiva de vida, muitas vezes isolado, não querendo saber de nada. E daqui a pouco a pessoa já está pensando em estudar, fazer faculdade, mudando o pensamento, mudando a visão. Então a gente entende que o ser humano, né, o papel de nós como líderes religiosos hoje é pegar, né, o indivíduo da sociedade, né, que geralmente não sabe o valor que ele tem, e entregar esse valor para ele e devolver para a sociedade esse homem de responsabilidade. Isso é uma das maiores experiências que a gente tem manter, vivido. né, pastor? E manter esse homem aí, porque é desse homem que vem as famílias, né? Que vai surgir o bom pai, vai surgir o bom professor, vai surgir o bom atleta, né? Vai surgir até mesmo hoje, a gente tá nessa divisão política aí, mas vai surgir também o bom político, né? Então a gente vive essas experiências e todas elas são sobrenaturais, vê a transformação do ser humano. Amém. Amém, pastor. Ô pastor, o senhor falou algo aí que é muito importante para as pessoas que estão nos assistindo. Geralmente, em nossas entrevistas, a gente costuma fazer essa pergunta: e qual foi sua experiência, pastor? Né? Já vieram vários pastores por aqui. A gente faz a pergunta de uma experiência vivida, e o senhor disse algo interessante, que a sua maior experiência foi ver várias pessoas se rendendo aos pés de Cristo, não é isso? Sim. E eu lembro daquele texto lá, me parece que de Marcos, capítulo 2, que fala daquele paralítico, né? Que o pessoal desce pelo telhado e leva até Cristo. Interessante que naquele texto, o próprio Jesus dá o que tem de melhor que um ser humano pode ter, que é a salvação. Isso. A primeira fala de Cristo, se eu me corrijo, viu, pastor, se eu estiver errado, a primeira fala de Cristo ali foi: seus pecados estão perdoados, né? Isso é muito importante para as pessoas que estão nos ouvindo saber disso, que o que importa para Cristo é o nosso coração.
né? Geralmente a pessoa vai contar um testemunho de uma cura, que é bênção, né? Ah, uma pessoa foi curada ali, ah, uma vez Deus me livrou de algo ali, é bênção. Mas o principal foi o que o Senhor bem disse, né? Que é entregar a alma para Jesus. E o que Jesus fez com aquele paralítico foi isso, a primeira coisa. Mas aí o pessoal começou a murmurar ali, para provar que eu sou Deus, levanta e anda. Mas o principal, o melhor, aquele cidadão já tinha recebido. Sim. E o Senhor tocou nisso, eu acho maravilhoso isso, é algo que eu acho, também compartilho com o Senhor, viu? A maior experiência é a gente ver as pessoas se entregando ao Senhor, que é o principal. E às vezes você vai em um culto e as pessoas entregam, várias pessoas entregam ali sua vida a Jesus, e às vezes não tem muito reboliço, não tem, né, aquele prazer das pessoas que estão ali naquele culto, mas às vezes a pessoa é curada ali, aí todo mundo fica, né, assustado, né? Enfim, o principal é entregar a vida para Cristo. É o maior milagre da salvação do ser humano. É o maior milagre. Eu achei maravilhoso o senhor tocar nisso. E eu queria, pastor, que o senhor deixasse um recado ali para o nosso pessoal do Cria do Morro, né? Deixa um recado para o pessoal, né? O senhor falou ali do seu complexo, da sua dificuldade. Espero que tem pessoas, né? Eu tenho certeza que tem pessoas que estão nos assistindo, que têm a mesma dificuldade, às vezes não sabe o que fazer e pode estar nos ouvindo agora, sendo abençoada, né? Porque tudo é possível para o que crê. Tudo é possível ao que crê. Então deixa para esse pessoal um recado, pastor. O recado é: acredite no potencial e no poder que existe dentro de cada ser humano. Amém. Todo ser humano carrega algo incrível dentro dele, né? E eu fui descobrir isso há pouco tempo atrás, né? Porque Deus, Ele sempre quer nos levar em algo além. E talvez hoje, né, você pode ter um filho que fica retraído dentro de casa, você pode ter um irmão que passa por um problema, o pai é problemático, a mãe é problemática, enfim, o ser humano hoje tem vários problemas e não tem saída. A melhor saída que tem é olhar para dentro de si. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: examine-se o homem a si mesmo, né? Então, é olhar para dentro de si, reconhecer o seu problema, admitir o seu problema e dizer para você mesmo, né? Coloca um espelho, olha nesse espelho e fala: eu tenho solução, porque eu sou cria de um Deus poderoso que pode mudar tudo e que me deu de melhor, a minha própria vida. Amém, pastor. Amém? Pastor, te agradeço, Amém. Testemunho maravilhoso. Espero que você tenha sido abençoado com esse testemunho, com essa palavra abençoada. Que Deus possa abençoar você em nome de Jesus. Cria do Morro, Deus abençoe sua vida. Amém. Valeu, pastor. Deus abençoe. Até Amém. mais.